Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. Olá a todos. Hoje a pergunta para você é: você tem medo de errar? Tem medo de fracassar naquilo que você faz, nos seus projetos, na sua vida? Tem medo de perder as coisas, perder aquilo que você tem? Está começando mais um Consciência e Transformação. Bom, nós estamos aqui então, mais uma vez, às 11 horas no nosso programa ao vivo, Consciência e Transformação, que nós levamos aqui ao vivo na TV Nova Luz, toda sexta-feira, de 11 ao meio-dia, e com a sua participação. Então, eu estou convidando você a já enviar a sua dúvida. Já temos aqui várias pessoas aqui participando. Eu também desejo a todos bom dia, né? Todas as pessoas que estão sempre conosco, né? E aqueles que chegam novos aqui a cada programa. E eu vou começar aqui com a Evelane. Muito medo de errar, principalmente quando trato com o trabalho e projetos alheios. Exemplo, mexer com o dinheiro dos outros. Evelane, é interessante essa colocação sua, porque eu tenho visto na minha prática profissional situações das mais diversas, vocês talvez possam imaginar, nesses quase 30 anos, foram mais de 8.000 sessões de regressão de memória, quer dizer, lidando com milhares de pessoas ao longo desses anos, as diversas situações que a gente acaba lidando, conhecendo, sobre as pessoas, sobre os dramas das pessoas e principalmente em relação ao medo de errar. E isso que você coloca é interessante, Evelane, porque algumas pessoas têm de fato um medo maior de errar quando elas estão lidando com as coisas do outro, uma preocupação excessiva com as coisas do outro. E eu já tive muitas pessoas que é ao contrário, ou seja, quando se dedicam à questão dos outros, lidam com confiança, têm segurança, conseguem se desenvolver razoavelmente bem, sem muita apreensão. Mas quando tratam das suas próprias questões, são tomadas por um medo, uma insegurança, um tipo de apreensão que é completamente diferente. Isso torna muito complicado, às vezes muito conflituoso para as pessoas, entender qual o motivo desse medo de errar. Então, é claro que quando você coloca, principalmente no trato com o dinheiro e principalmente os projetos alheios, normalmente nós vamos ver essa questão do medo de errar relacionada no fundo, a uma culpa, no sentido de uma culpa antecipada, ou seja, nós prevenimos a culpa que nós poderíamos sentir se nós, por exemplo, prejudicarmos a pessoa, ou de alguma forma lesarmos, ou criarmos alguma coisa que em função das nossas ações pode lesar, pode prejudicar, pode causar algum tipo de dano. Então, o medo de errar, cometer um erro e causar esse dano, de provocar esse tipo de prejuízo, faz com que a gente, então, estabeleça um tipo de apreensão, um tipo de... a forma de lidar com essas ações passa a ser de um nível de tensão maior, um cuidado maior, enfim, por conta dessa apreensão de que o lidar com o outro pode causar um dano. E é claro que às vezes essa culpa, quando é pela culpa, é em função da sensação que a gente imagina que pode sentir ao se dar conta de, nossa, eu cometi um erro e fulano perdeu dinheiro. Ou então acabei deixando a pessoa sem aquele dinheiro, ou então fracassou naquele projeto. Ou seja, a culpa em relação ao que pode acontecer com aquela pessoa, mas também, algumas vezes, esse medo excessivo de errar em relação ao projeto do outro, ele pode estar relacionado a alguma coisa que pode ter a ver com você mesmo. O que eu quero dizer com isso? É que algumas vezes nós temos uma crença inconsciente de que se a gente cometer um erro no projeto do outro, com o trabalho do outro, ou que cause alguma consequência para o outro, nós é que vamos sofrer uma retaliação, nós é que vamos sofrer a consequência, nós é que de alguma forma vamos acabar experimentando algo danoso, sofrido, traumático, por conta daquele erro. Então, muitas vezes também essa tentativa de de garantir o acerto do projeto do outro, está muito em função do que pode vir a acontecer comigo, né? numa consequência, num desdobramento que pode me causar algum problema. Vejo que na maioria das vezes, essas impressões elas são totalmente inconscientes. A gente às vezes tem o medo de errar e a gente racionaliza, né? Ou seja, dentro da psicologia nós chamamos isso de racionalização.
eu pego um argumento razoável, racional, para justificar aquele medo. Então, é claro, não, mas é porque o projeto é importante, porque eu estou contratado, ou porque eu estou recebendo por ele, ou então porque a pessoa conta comigo. Ok, é claro, tem essa dimensão mais objetiva, mas às vezes o medo de errar é de tal ordem que está relacionado a um fator, a um motivo inconsciente muito mais grave, muito mais intenso. Por exemplo, uma crença de que pode acontecer algo muito grave comigo se eu cometer um erro com o projeto do outro. Na minha experiência, normalmente essas crenças inconscientes, elas estão fixadas no nosso psiquismo e a nível inconsciente, e elas foram criadas, elas foram cristalizadas na nossa mente em função de algum tipo de situação do passado, dessa ou de uma outra vida, como nós consideramos essa questão da dimensão espiritual, a reencarnação, dentro do nosso processo terapêutico, da forma como nós entendemos o psiquismo humano. Eu vejo que muitas vezes a forma, inclusive, de tratar esses medos exagerados, desproporcionais de errar, está exatamente quando nós conseguimos rememorar esse fato que gerou, por exemplo, uma consequência desastrosa. Então imagine vocês, alguém que de repente, tendo recebido numa vida passada uma incumbência de desenvolver um projeto, de desenvolver, por exemplo, uma estratégia de guerra, né? Ou seja, um ataque a uma tribo inimiga, e de repente estabelece aquele tipo de estratégia, não está muito seguro, ou então até pode estar convencido de que é uma boa estratégia, e ao colocar essa estratégia em ação, colocar todo aquele plano em ação, a gente percebe então que as pessoas que estavam na frente da batalha, ou então aquela pessoa para a qual a gente estava lutando, sofrem uma consequência desastrosa, perdem a guerra por nossa causa. A gente estabeleceu um plano que não deu certo e muitas pessoas morreram. O nosso chefe, né, o nosso rei, o nosso senhor feudal acabou perdendo a família ou ele a própria vida. Isso às vezes fica estabelecido na nossa mente, numa avaliação, naquele momento muito crítico, de que, olha só, eu não fui capaz de acertar. Ou eu podia ter acertado, eu não podia ter errado, eu não podia ter fracassado. Ou seja, aquela culpa vivida ali faz com que eu estabeleça uma crença de que, na verdade, eu tenho que tomar muito cuidado quando é o projeto do outro, porque senão vai acontecer alguma coisa desse tipo. Ou então, em função de um erro como esse, eu sou então condenado, eu sou então preso, ou eu mesmo sou morto por conta disso, numa vida passada. Essa associação de que um erro pode estar associado como consequência a uma morte dolorosa, às vezes, ela fica então no meu inconsciente, não fica tão presente na maioria das vezes, mas como uma sombra de dúvida que, a partir de então, de qualquer tipo de fracasso, eu possa sofrer aquela consequência. Só que como isso é muito inconsciente, a reação normalmente que nós temos, ela é desproporcional em relação à situação que nós estamos vivendo. Então, de repente, a gente tem lá, por exemplo, uma prática em finanças, pegando o exemplo da Ivelane, a gente está conduzindo lá um projeto financeiro para uma empresa ou para uma equipe, e de repente a gente começa a ficar extremamente apreensivo, apesar de nós termos recursos para fazer aquilo, fazermos às vezes com competência, constatarmos isso, existe sempre uma sombra de apreensão, como se nós fôssemos capazes de repente cometer algum erro e sofrer uma consequência, ou então de provocar essa consequência no outro. Então, muitas vezes esse medo de errar que a Ivelane coloca em relação ao projeto alheio e a mexer com dinheiro, tem a ver com essas experiências. É claro que tem o dado objetivo da gente de fato poder causar e lesar alguém, mas normalmente, quando esse medo de errar ele é mais patológico, ou seja, ele realmente causa sofrimento, é quando ele é desproporcional. Porque o medo de errar em relação a uma coisa que a gente está fazendo é até saudável, né? Ou seja, faz com que a gente se dedique, que a gente se concentre, que a gente então utilize os maiores e melhores recursos que a gente tem para garantir um melhor resultado. Isso é saudável. Ou seja, então, e é claro que quanto mais grave e importante é a situação que nós estamos falando, maior vai ser o nosso nível de dedicação, de atenção, de controle. Até aí tudo bem. Se é uma situação mais simples, eu posso então ter algum controle sobre aquilo. Então, uma coisa é eu estar ajudando o meu filho a administrar a mesada dele, né? Ou seja, isso não tem tantas repercussões e tal, mas... E aí, de repente, quando eu estou fazendo um grande levantamento financeiro de uma empresa, claro que são situações que exigem uma apreensão, um medo de errar diferente, e isso é saudável. A questão é quando nós temos, então, para cada situação, uma reação exagerada, um medo desproporcional que faz a gente desenvolver normalmente sintomas de ansiedade, sintomas de apreensão excessiva, reações físicas em relação àquilo que pode estar acontecendo ou que a gente está lidando. Nesse caso, nós estamos lidando então com o medo de errar, que tem raízes mais profundas e que causa muito mais prejuízos para a vida da pessoa que sofre esse tipo de
de medo. Mas vamos aqui, nós temos várias participações, né? É sempre muito legal ver as pessoas participando. Bom dia a todos, Valéria, Elânia, Vânia. Eu estudo muito, tenho conhecimento, mas tenho um grande medo de colocar as coisas em prática. A Poema, né? O pessoal lá do Sul, né? Veja bem, muitas vezes essa questão de colocar em prática tem a ver com isso, ou seja, aquela ilusão, muitas vezes, que nós temos de estabelecer um tal plano ou um tal esquema mental que possa ser perfeito ou possa ser aplicado garantindo totalmente o resultado. Na maioria das vezes, essa ação prática, colocar os nossos projetos em prática, que vai nos colocar diante das situações reais, daquilo que é imprevisível, aquilo que nós não conseguimos realmente planejar mentalmente, e vai desenvolver a nossa capacidade de improvisar, de poder identificar outros aspectos que a gente não tinha pensado, uma falta de conhecimento sobre alguma coisa. Mas, normalmente, essa sensação de ser surpreendido faz com que a gente estabeleça, então, um rigor maior no planejamento. Ou seja, naquilo que nós pensamos. Pensar em todas as alternativas para evitar esse tipo de surpresa. Isso faz com que a gente estabeleça um medo, como se, de fato, a gente pudesse, ilusoriamente, mapear todas as alternativas para se sentir totalmente seguro. E isso, na verdade, é uma ilusão. Primeiro porque, normalmente, é impossível a gente prever todas. E outra, às vezes, o esforço para prever todas as alternativas é de tal ordem que não se justifica em relação àquela aplicação na prática das nossas ações e a checagem de repente, coisas que a gente vai ter que decidir na hora, que a gente vai ter que, de repente, lidar e poder encontrar uma solução na hora. Muitas vezes, o nosso medo de errar é exatamente por conta de sermos surpreendidos por uma situação que a gente não esteja preparado. Mas vejam, estar preparado totalmente, plenamente para enfrentar uma situação ou para decidir sobre uma situação é com certeza uma ilusão da nossa mente de tentar estabelecer um controle tão efetivo sobre as coisas que a gente garanta então segurança total, estabilidade total e resultado garantido. Então, isso normalmente é que faz com que a gente tenha essa dificuldade de colocar em ação. Isso é uma das questões que normalmente estão associadas ao medo de errar em relação a colocar em prática aquilo que a gente já pensou. Vamos continuar aqui. Valéria, bom dia, Valéria. Medo de errar, medo de desagradar as pessoas. Isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes essa consequência que a gente estava falando do medo de errar não tem a ver necessariamente com uma consequência física, ou seja, tem pessoas que têm um tal medo e a sensação de que se realmente se cometerem um erro, vai acontecer alguma coisa quase que física, né? Tem pessoas que falam assim, é como se eu fosse morrer, como se eu fosse julgado, né? Como se eu fosse condenado. E aí, nitidamente, a gente acaba, nessas situações, relembrando situações do passado, onde de fato nós tenhamos passado por essas situações extremas. Mas um outro aspecto que eu tenho observado muito é isso, é o medo de errar relacionado a uma consequência, mas em relação à avaliação que o outro vai fazer de mim. Por exemplo, se o outro, ao errar, se o outro vai achar que eu sou incompetente, que eu não sou capaz, há uma sensação de que o outro vai olhar e falar assim, nossa, ele é burro, ou então é fraco. E, por outro lado, quando a Valéria coloca aqui, de desagradar, é como também se a gente fosse capaz de, cometendo erro, decepcionar as pessoas, que as pessoas de alguma forma fossem com aquele erro deixar de nos amar, deixar de nos aceitar, ou que nós pudéssemos ser excluídos. Vejam que, às vezes, esses pensamentos que nós temos, essas impressões, essas intuições negativas, que eu chamo, que nós temos, elas são, às vezes, exageradas para aquelas situações. Mas aquilo é tão forte e gera uma tal apreensão que a gente, então, se esmera em não cometer um erro porque teme aquele tipo de consequência. Uma das coisas que tem um círculo vicioso preocupante é que, como às vezes nós conseguimos estabelecer esse controle excessivo para garantir não errar,
e a gente então não erra, a gente reforça a crença. A gente fica achando que realmente é esse tipo de controle, é esse tipo de preocupação que garante que a gente não erre. E aí, então, a gente reforça o sintoma de controle, de apreensão, como sendo a garantia de que, de fato, a gente vai passar todas as situações, prever todas as situações e vai garantir que não vai desagradar as pessoas. Muitas vezes, isso nos aprisiona. Porque, vejam bem, é claro que a gente pode, diante de uma ação equivocada ou de uma consequência imprevista, desagradar as pessoas, mas normalmente a gente tem uma impressão, e às vezes também ilusória, de que nós vamos ser capazes de agradar todas as pessoas. Vamos ser capazes, então, de ter uma unanimidade em relação a uma avaliação que façam da gente. E quando a gente fica preso a essa necessidade de uma avaliação, da aceitação do outro, do amor do outro, nós ficamos escravos disso. Porque eu preciso, então, fazer de tudo para garantir que o outro tenha reafirme aquela aceitação, aquele agradar, aquele afeto, aquele amor. Isso, então, faz, e normalmente a gente tem falado algumas vezes em programas anteriores sobre isso, isso normalmente sinaliza uma dificuldade no nosso amor próprio, da autoconfiança de que, por exemplo, a gente pode ter cometido um erro, mas a gente estava fazendo o que era melhor possível. Aquilo que nós achávamos que era o correto, aquilo que estava no limite dos nossos recursos naquele momento. Quando a gente tem autoconfiança, a gente é capaz de lidar com isso, mesmo reconhecendo um possível erro, sem necessariamente achar que isso vai trazer uma consequência ou então esse desagrado das pessoas. Normalmente é essa falta de autoconfiança que faz com que a gente fique preso e escravo ao meio de errar. O outro extremo desse ponto são as pessoas que são tão autoconfiantes que elas simplesmente acham que não vão errar nunca. Ou então que as pessoas vão entender qualquer tipo de erro. Ou seja, vão para um outro extremo onde também não consideram as suas reais possibilidades para poder então serem mais cautelosas, ou então às vezes mais cuidadosas, de fazerem a coisa com um pouco mais de atenção, que é, como a gente falou no início, algo extremamente saudável para toda a nossa vida. Um excesso de autoconfiança também pode nos iludir em relação às nossas reais possibilidades e fazer com que então a gente possa ter reações e às vezes ações irresponsáveis até. Então, o equilíbrio é sempre a saída, né? Ou seja, a gente poder perceber se nós estamos tão autoconfiantes e otimistas que negligenciamos alguns cuidados necessários, mas também se não estamos excessivamente presos a um medo de errar que nos atormenta, que nos faz sofrer em função desse excesso de zelo, de excesso de controle por conta de uma consequência que na grande maioria das vezes não é real, não é tão possível assim. Mas para o nosso psiquismo, a reação é como se de fato a gente fosse passar por um grande problema. Quando a gente fica e percebe que estamos escravos disso e que causa esse tipo de transtorno, normalmente é a hora de nós buscarmos uma ajuda profissional, porque esse medo faz com que a gente empobreça as nossas ações, a gente às vezes retenha iniciativas por causa do medo de errar, ou no mínimo faça isso tudo, mas com um nível de esforço, de desgaste, que tende a trazer depois consequências muito ruins na nossa ansiedade, na somatização de alguns problemas do nosso corpo, enfim. Nós temos que estar observando essas alternâncias e a intensidade desse medo para ver se nós estamos ou não reféns desse tipo de crenças inconscientes que nós estamos falando. Bom, vamos continuar aqui. Fernanda Lopes. Bom dia, Fernanda. Eu tenho medo da responsabilidade, porque sei a importância da responsabilidade. Então, tento sempre não arcar com as mesmas. Faço tudo muito certo e tento não errar, sempre. Mas não sei se é medo de... Aqui faltou talvez um complemento. Fernanda, essa que a gente está falando em tese, mas e aí você detalha, é exatamente isso. Ou seja, normalmente uma situação dessa é porque tem uma crença sua de que assumir a responsabilidade por exemplo, sofrer as consequências do que a gente assume. Veja que responsabilidade, que é diferente de culpa, né? Responsabilidade vem do sentido de responder por. Responsabilidade é a capacidade de nós respondermos por aquilo. Então, se eu assumo uma responsabilidade, eu vou responder pelo meu ato. Isso, todos nós temos a responsabilidade sobre os nossos atos. Mas às vezes a gente fica com uma tal crença inconsciente de que ter a responsabilidade vai resultar num problema, que qual é a saída, a estratégia que o nosso psiquismo faz? Eu evito então assumir responsabilidades. Ou então vou delegando essas responsabilidades. Não sei se vocês conhecem pessoas que às vezes ficam com tal medo de errar, de tomar uma decisão, por exemplo, que elas vão adiando, quando estão nos 45 do segundo tempo, né? Ou seja, no final, aí fala assim, ok, então eu vou fazer assim. Ou seja,
o medo de errar fica de tal forma que a gente vai empurrando para uma situação limite, onde então decidir daquela forma parece que nos isenta um pouco da responsabilidade, parece que nos isenta como se eu não tinha mais alternativa, eu tinha agora a pressão do tempo. Paradoxalmente, isso aumenta a nossa possibilidade de errar. Ou seja, aquilo que a gente mais teme, a gente acaba provocando, né, quando a gente está preso a esse tipo de medo. Então, a responsabilidade, o medo de assumir a responsabilidade faz isso, né? Ou a gente vai evitar a responsabilidade, ou como você falou, tentar então fazer de tudo para não errar. Só que imagine, fazer de tudo para não errar e os erros hoje, como os projetos, as nossas ações, o meio em que nós vivemos hoje, seja profissional, pessoal, familiar, o meio é tão mais complexo, existem tantas variáveis que invariavelmente a gente vai ter um erro de avaliação, a gente vai ter uma ação que depois tem que ser revista, tem que ser replanejada, isso seria o normal. Mas isso para alguns de nós é extremamente ameaçador e extremamente mobilizador, causando então, normalmente, como eu falei, reações e consequências de sintomas de ansiedade muito fortes. Elizabeth Santos, bom dia Elizabeth, sempre presente no nosso programa. Deixei de fazer quase tudo na minha vida por medo de errar. Profissionalmente, em cursos, na dança e socialmente. Acho que isso também está relacionado com a autocrítica. Esse medo me paralisa. E me irrita tanto que chego a passar por uma angústia e chorando muito. Elizabeth, a questão da autocrítica, né, eu já tive a oportunidade de responder a você em outras oportunidades sobre isso. A autocrítica, ela costuma ser um grande elemento que compõe esse complexo. E às vezes a autocrítica ela já é uma estratégia do nosso psiquismo para lidar com um profundo e grande medo de errar. É como se na nossa mente nós funcionássemos assim. A gente tem um tal medo de errar, um tal medo de fracassar, a gente tem uma tal uma antecipação tão negativa do que pode acontecer, isso a nível inconsciente, que então a estratégia que a gente estabelece dentro do nosso psiquismo é como se uma parte nossa tivesse tanto medo de, ao fracassar, ao cometer um erro, ter uma consequência, que tem uma outra parte nossa, um pequeno eu dentro de nós, que é nosso mesmo, que fala assim, ok, então para garantir que você não sofra, que não erre, então eu vou sempre dizer para você que está errado. Então, a autocrítica começa a falar assim, isso está errado, isso podia ser melhor, isso não está perfeito, tinha que ser assim, olha só como é que está errado, você não conseguiu. Que é uma forma de tentar mobilizar os recursos para garantir que o erro não aconteça e aí o medo, ele não se dê. E aí, às vezes, a gente é tão autocrítico que a gente garante alguma distância desse medo de errar. Só que a gente fica preso a isso. E aí o desgaste, como você fala, a gente vê, de repente, a gente deixar de fazer as coisas, às vezes deixar de fazer as coisas com prazer. Então, por exemplo, quando você fala, por exemplo, da dança, ou então socialmente, mas, por exemplo, na dança, o exemplo da dança, então se eu vou na dança, ou numa aula de dança, ou então na prática de dança, enfim, e eu quero me divertir, e eu quero então poder ouvir a música, quero movimentar o meu corpo, mas eu começo a achar que eu tenho que colocar no ritmo tal, eu tenho que, de repente, fazer o passo tal, eu tenho que prestar atenção na música. Ou seja, aquilo que poderia ser, então, prazeroso e atender uma série de necessidades, passa a ser um esforço, passa a ser desagradável, porque a minha autocrítica de fazer correto, olha só como é que o outro está fazendo, eu tinha que fazer assim, nos distancia da experiência agradável, por conta da autocrítica. Uma autocrítica que, às vezes, está no medo de errar. Agora, vejam bem, eu vou usar o exemplo aqui para a gente ampliar a nossa reflexão e para outras situações, né? Não posso dizer que seja necessariamente o seu caso. Mas algumas pessoas também estão tão presas a uma ilusão da perfeição, ou seja, de fazer a coisa perfeita para que com isso fala assim, está vendo como é que eu sou perfeito? Está vendo como eu faço tudo certo? Que então ficam presas a essa autocrítica porque querem então alcançar aquela perfeição, aquela excelência daquilo que estão fazendo, seja qualquer coisa. Então o medo de errar também pode estar a serviço do nosso orgulho, de uma tentativa de ser tão bom, de não errar em nada, que a gente fala assim, eu sou diferente, sou melhor do que as outras pessoas. O pessoal aqui já está me avisando que nós estamos na hora do nosso intervalo, nós temos várias contribuições, várias dúvidas. Eu vou fazer um breve intervalo agora e daqui a pouco nós estamos novamente respondendo a sua questão do Consciência e Transformação. Há 18 anos, o Clube de Arte vem mantendo atividades de divulgação do Espiritismo na TV, na rádio e na internet.
Há 4 anos surgiu a Web TV Nova Luz, com 8 horas de programação diária transmitida pelo YouTube. Programas ao vivo com interatividade pelo WhatsApp e participações internacionais via Skype, musicais, entrevistas, documentários, programas dedicados aos jovens e muito mais. Hoje nós temos todos os custos que uma Web TV precisa para funcionar. Eu convido você a se tornar um parceiro da TV Nova Luz. Juntos, vamos ampliar a programação, criar aplicativos interativos, melhorar a qualidade das transmissões dos programas, manter os custos da TV e, por fim, ajudar a amparar a obra social Casa de Maria Clara, que funciona aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Entre no site tvnovaluz.com e clique no botão Seja um Parceiro. Cadastre seus dados e faça sua adesão por um valor fixo de R$ 15 por mês. E olha, nós estamos preparando uma série de benefícios que iremos divulgar em breve, porque nós queremos que os parceiros participem da TV em programas especiais, ganhem e-books, além de descontos exclusivos na loja Clube de Arte. Eu conto com você nessa parceria. Um beijo no seu coração, muita paz e muita luz. Olá, nós estamos de volta no nosso Consciência e Transformação de hoje, abordando o tema sobre o medo de errar, o medo de fracassar e respondendo nesse novo formato do nosso programa. Desde o início do programa eu estou sempre respondendo as dúvidas, as perguntas, os comentários de vocês, procurando ampliar a nossa reflexão e contribuindo para que a gente possa modificar as nossas reações em relação a esses comportamentos que normalmente nos aprisionam, que nos trazem alguns transtornos. Nós vamos continuar com as perguntas que têm chegado aqui. A Vânia Aragão: eu tenho medo em liderança, Milton. Eu me preocupo e me esforço em excesso. Eu preferi sair de um trabalho voluntário por conta de um erro de uma voluntária que poderia me causar problemas. Todos os líderes têm medo de fracassar? Ela continua perguntando. Por isso a personalidade mais dura, mais fria? Vânia, eu vou começar pela segunda, né? Ou seja, nem todos os líderes têm medo de errar, né? Alguns justamente têm nessa natural ascensão a posições de liderança um tipo de característica de saber lidar com ações, com a coordenação de recursos, com a ordenação e planejamento de coisas, execução de tarefas, a coordenação de pessoas. E, na verdade, alguns sentem um tal prazer nisso, de procurar chegar ao ponto de evitar ao máximo o erro. E aí, nesse caso, eles ficam focados no resultado, que o grande problema é que às vezes a gente fica preso no erro e a gente esquece do resultado, porque às vezes o erro também, o resultado final, ele contempla e admite alguns erros, até como parte do processo. Se eu fico preso nos erros, eu acabo às vezes me desfocando do real motivo daquela minha ação, daquela minha liderança, que é o resultado final. Então, não necessariamente os líderes têm medo de errar. E essa personalidade dura e fria vem, às vezes, de um distanciamento em relação às pessoas e às consequências, porque ficam, né, na contramão da história, ficam, às vezes, de tal forma presos ao resultado que não medem os meios para chegar àqueles fins. Isso tornando, então, uma personalidade mais dura, fria, implacável, insensível. O que tende, com o tempo, e a gente vem observando isso, a cada vez ser um estilo de liderança que tende a ser ultrapassado. É claro que num momento como esse de crise, ainda está um excesso de centralização, de autoritarismo nas lideranças, numa tentativa de chegar a resultados, mas que normalmente não são efetivamente resultados que levem a resultados muito positivos. E sobre a questão de se esforçar e o medo de errar, por exemplo, como você fala, às vezes acontece muito isso, né? A pessoa fica de tal forma com medo, e principalmente o líder, e aí passa a ser um líder muito mais centralizador, ou então às vezes muito controlador, porque às vezes ele fica de tal forma com medo de que as pessoas façam e cometam erros que possam resultar num tipo de consequência para ele, para a sua liderança, para a sua imagem, ou até para o resultado que ele busca, que ele prefere então abrir mão da liderança.
Então vejam que aí, às vezes, a gente perde a oportunidade de contribuir numa equipe com o que a gente tem de bom, a capacidade de organizar, ou de promover e motivar as pessoas para um determinado objetivo, e a gente deixa de fazer e agregar isso, de crescer com isso, porque tem um medo de que, de repente, alguém cometendo erro, a gente vá sofrer a consequência. Algumas vezes isso é real e a gente deve ter esse tipo de cuidado, mas às vezes, você vê como você fala, é possível que sair da liderança foi a forma mais confortável, segura, de evitar, de repente, aquela sensação, aquele desespero de repente, se alguém cometer um erro, eu ter uma consequência. Então, isso normalmente, no caso de lideranças, em termos principalmente de trabalho, resulta numa personalidade mais controladora, porque então eu quero checar tudo, quero confirmar tudo, quero verificar todos os trabalhos, quero, enfim, garantia de qualidade, que às vezes é excessivo, muito mais para atender o medo do líder da consequência que ele pode ter, do que efetivamente pela necessidade da qualidade do trabalho. Então, sim, é possível que muitas vezes a pessoa, pelo medo de errar, ela abra mão da liderança e perdendo às vezes, não só ela, mas a equipe e os projetos, de poder contar também com a sua expertise de estar naquele momento como líder de um projeto ou de um trabalho. Mas muito obrigado pela sua contribuição. Graciele, ótimo tema, obrigado. O medo realmente nos paralisa. Tentar achar as causas e motivos dos nossos medos ajuda a lidar melhor com o medo de errar? Sim, Graciele, por quê? Graciela, né? Graciela Torre. Sim, porque quando nós então passamos a observar, primeiro a identificar que nós temos um medo excessivo ou desproporcional de errar. Começamos então a identificar o que parece que tem, que tipo de crenças são essas que nós temos, né? Eu tenho, de repente a gente vai falar sobre isso em um outro programa, eu tenho um exercício que eu proponho às pessoas no meu curso, um curso online, que é isso, né? Para a gente identificar quais são essas crenças inconscientes. É um exercício onde você, pela reação, você começa a pensar assim, qual parece o pensamento que está gerando aquele medo? É o medo de errar como se fosse acontecer o quê? E aí a gente começa a perceber que às vezes o medo da avaliação do outro é o medo de sofrer uma consequência, de perder alguma coisa, e a gente começa então a poder, nessa hora, poder usar a razão, né, o nosso equilíbrio e falar assim, mas peraí, mas e se eu perder isso de fato, o que pode acontecer? Como muitas vezes nós estamos reagindo a uma lembrança de algo muito ruim que pode ter acontecido, por exemplo, numa vida passada, às vezes a gente percebe que aquilo que a nossa reação é desproporcional, e isso já ajuda a amenizar aquela reação. Muitas vezes isso é o suficiente. Não necessariamente a pessoa tem que procurar um processo terapêutico para isso. Mas isso de fato ajuda a gente começar a questionar, olhar um pouco distanciado e falar assim, essa reação, parece que eu temo o quê? É que eu não tenha recursos? Que eu seja surpreendido? Né? Como é que eu lido com as situações quando eu sou surpreendido por algo que não tinha previsto? Né? Minha capacidade de improviso, o que eu tenho medo nessas horas? Isso ajuda porque a gente vai ficando familiarizado e começa a colocar dentro da realidade. Então, Graciela, isso sim ajuda a gente a poder superar, a encarar melhor quando nós identificamos em nós um medo muito significativo de errar. Ou então nas pessoas que estão próximas. As pessoas que estão próximas a gente percebe muitas vezes isso, a gente pode às vezes ajudando nesse questionamento. Mas olha só, por que você está com medo de errar? Qual seria a consequência? Veja bem, né? Qual é o problema principal? O que você pode estar fazendo? Qual é o recurso que você tem? Isso ajuda a pessoa a poder sair desse transe, né? desse tipo de pensamento, e ela tende então a aliviar isso. Se ela não consegue, é sinal que o problema tem uma raiz mais profunda, uma estrutura mais rígida, que talvez precise de um trabalho profissional. Mas, muitas vezes, esse questionamento, essa reflexão, autorreflexão e com o outro, ajuda a superar, ou pelo menos a minimizar, o medo de errar. Gratidão, Milton, amei a resposta. Obrigado, Evelane. Você me descreveu fielmente quando sofro de culpa antecipada. Isso é muito comum, Evelane, e é isso, né? A gente vai começando a se perceber, né, também, né? Drica. O medo está totalmente ligado ao nosso orgulho, que não nos permite errar. Errar faz parte de um êxito futuro. Se não tentarmos por medo, não erraremos, mas também não vamos exercitar o sucesso. Muito boa colocação, Drica. Porque exatamente nós temos uma dificuldade de lidar com o erro, porque o erro, às vezes, justamente por conta do nosso orgulho, é claro que às vezes eu, na minha experiência com regressão de memória, eu vejo que às vezes o medo é por conta de um insucesso real do passado, né? Mas o nosso orgulho, muitas vezes, está aí. A gente tem uma dificuldade de lidar com o erro, porque a gente acha que o erro demonstra a nossa fraqueza, a nossa inferioridade. Mas isso é uma grande ilusão.
Pelo contrário, né? O erro, ele é normalmente aquele movimento que a gente faz para aumentar a nossa experiência em relação àquilo que não dá certo, aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente experimentou e achou que dava certo, que não dava. Enfim, não saber lidar com medo ou ficar nessa prisão por uma perfeição, por um acerto permanente, nos distancia da experiência construtiva que o erro traz. Eu sempre gosto de citar uma frase de Joana de Ângeles, e que eu aplico em vários contextos quando eu falo sobre isso, que ela fala sobre o erro. E eu acho que é importante, talvez, como uma mensagem para vocês, que nesse programa, que a gente possa refletir sobre isso. Joana de Ângeles, num dos seus livros, usa uma frase mais ou menos assim, eu a uso assim, dessa forma, que ela diz o seguinte: o erro é uma tentativa equivocada de se fazer o melhor possível. O erro é uma tentativa equivocada de se fazer o melhor possível. Ou seja, quando nós cometemos um erro, normalmente, primeiro, a gente só percebe cometer o erro, normalmente a posteriori, né? Depois, né? Depois a gente fala assim, nossa, eu cometi um erro, né? Agora, naquela hora, quando nós estamos decidindo, quando nós estamos escolhendo, quando nós estamos fazendo alguma coisa, sempre nós estamos achando que é a melhor forma possível, que é a forma que a gente parece que é correta, que nos parece, mesmo quando estamos em dúvida, que é aquilo que parece ser preferível, e depois a gente talvez perceba que não. Então, o erro é sempre uma tentativa da gente estar fazendo o melhor possível, não quer dizer o melhor, o perfeito. O melhor possível é dentro da nossa possibilidade. Então, o erro pode estar mostrando uma necessidade de aprendizado de alguma coisa, de adquirir um recurso necessário, de compreender e ver outros caminhos para um determinado projeto, uma meta. Então, o erro é uma tentativa equivocada, quer dizer, ou seja, depois a gente fez aquela tentativa, depois a gente vê assim, não era a melhor tentativa. Mas quando a gente está sempre decidindo por aquilo que naquele momento nos parece o melhor possível. Então, como que a gente vai julgar que a gente tinha que ter feito diferente? Se naquela hora nós escolhemos daquele jeito, se nós avaliamos daquela forma. Aí, quando a gente fala da autocrítica, né, e da autoexigência que a Elizabeth colocou antes, a gente não acaba entrando e fala assim, não, mas eu tinha que ter pensado. Como é que tinha que ter pensado se não podia pensar? Se não pensou. Então, isso se torna um círculo vicioso de rigor e de exigência que é uma escravidão. E, muitas vezes, é reforçado e estimulado por esse medo de cometer esse erro. Mas quando a gente olha, como a Drica fala, isso como algo que vai nos garantir o êxito futuro, porque é isso que vai experimentar o melhor caminho, a melhor condição, então, é claro que a gente não vai desejar errar, nós não vamos provocar o erro intencionalmente, mas reconhecer que isso é humano, natural e demonstrar, nossa, uma possível limitação é da natureza humana. É a forma de lidar com isso, quando a gente fala da autocrítica, sendo autocompreensivo, não acomodado, mas compreensivo consigo mesmo, de que na verdade ainda é um processo de aprendizado, isso faz com que a gente não entre nessa patologia do medo de errar. Claro que nós não desejamos errar, vamos fazer de tudo para evitar errar, mas temos que acolher e receber a experiência do erro da forma mais construtiva para que venha, como a Drica fala, a se transformar num sucesso futuro, num êxito futuro. Obrigado, Drica, pela sua contribuição, foi muito interessante. Obrigado mais uma vez. A Poema, não sou do Sul, sou do interior de São Paulo, de Pirassununga. Então, correção feita, obrigado, desculpem a confusão. Mas é interessante, nós temos gente de Fortaleza, do Sul, Tramandaí, a Liliane Santos, Tramandaí, no Rio Grande do Sul, do interior de São Paulo, quer dizer, né, interessante isso, a gente vê que várias pessoas que o programa alcança, então, não tem fronteiras, né, físicas, geográficas, a grande vantagem da internet, né, enfim. A Vânia faz uma colocação interessante, em concursos e vestibulares e provas também, né, Milton? Tenho medo de errar, mesmo estudando e revisando mais de uma vez. Falta de confiança, quase um desespero de pensar que não iremos passar. A nota não quer dizer nada. Às vezes sabemos mais e a nota é menor. Um desespero de errar. Vânia, nesses eventos, nessas situações formais de avaliação, é onde, então, o medo de errar, ele pode, inclusive, mostrar a sua faceta mais patológica, vamos dizer assim. Então, se eu estou me preparando para um concurso, por exemplo, hoje, então, a questão do concurso ela é um grande fator de muito problema no consultório, pessoas que estão angustiadas, aflitas, porque nós temos uma situação perversa, vamos dizer assim, em relação ao emprego no país, a falta de possibilidades e oportunidades no país, e aquele aceno, né, do concurso público, de uma posição no serviço público em vários níveis, federal, estadual, municipal, como sendo então a saída para a vida de muitas pessoas.
Só que então a perversidade está que nós temos então um contingente enorme de pessoas que concorrem, um sistema de avaliação cada vez mais rigoroso e mais crítico para poder fazer um ponto de corte, para realmente poder filtrar esse grande contingente de concorrentes, fazendo então com que as pessoas se sintam extremamente vulneráveis e incapacitadas ou despreparadas, porque de fato é impossível estar, não preparado, a gente pode estar preparado, mas estar no sentido de dominar totalmente tudo que vai cair, porque são várias matérias, vários tipos de direito, vários tipos de português e não sei o quê. Ou seja, e a gente começa a ficar de tal forma absorvido por aquela variedade de frentes, que o que acontece muito? Eu estou estudando, então, sei lá, direito processual, mas estou pensando no direito penal, que tem muita matéria. Então, eu não estou nem aqui me prestando atenção, me apropriando, e também não estou lá. Quer dizer, eu acabo, então, complicando o aproveitamento e o planejamento do estudo, porque eu estou naquela apreensão de poder, então, naquele evento, ter uma aprovação, de ter uma avaliação. E foi o que você falou. A prova, às vezes, é feita de uma forma tão... de uma armadilha, para realmente fazer uma pegadinha, de criar uma confusão, que não demonstra necessariamente o conhecimento da pessoa, mas às vezes a habilidade de fazer prova. Alguém que tem uma capacidade melhor de interpretar uma questão. Enfim, não sorte, mas isso acaba sendo um recurso, às vezes, inadequado de medir realmente a real capacidade de um ou de outro candidato. Mas o fato principal, independente de passar ou não, o evento de avaliação que torna, então, o nosso medo de errar vir muito à tona. Vestibular, concurso, várias dessas situações, elas nos apresentar na faculdade um seminário em público. Enfim, tem aquela coisa da fobia social, do medo da exposição, mas é o medo de cometer um erro, de esquecer, enfim. Porque nós estamos pressionados a um tipo de resultado, um tipo de perfeição, e nós internalizamos isso. Essas situações formais, elas normalmente vão evidenciar quando a pessoa tem, então, um grau mais intenso, mais grave, às vezes, né, de um medo de errar, e que pode ser, e precisa muitas vezes ser tratado. Renata Moraes, bom dia, Renata. Verdade, Ivana, essa falta de confiança nos leva a sofrer antecipadamente, e muitas vezes sou assim também. Como eu falei ainda há pouco, a falta de autoconfiança é que nos faz, muitas vezes, estabelecer uma estratégia onde parece que, então, eu procurando ver todas as possibilidades, eu vou evitar errar. É a falta de confiança não só em ter recursos para lidar com uma situação que a gente não podia esperar, mas também a falta de autoconfiança da gente poder lidar com o erro com uma consequência ruim. Por quê? É importante a gente ter a confiança de, por exemplo, ser capaz de chegar e admitir, olha, só eu cometi esse erro aqui, isso aqui trouxe uma consequência, como é que a gente vai fazer para corrigir? Qual foi o prejuízo que você teve com isso? Né? Ou seja, ter a confiança de ter recursos para poder admitir o erro, para poder contornar o erro. Então, essa falta de autoconfiança faz a gente dar uma recuada e ficar prisioneiro em várias estratégias, às vezes extremamente desgastantes, para evitar essa situação de exposição a um possível fracasso. E como a Drica falou, um fracasso que muitas vezes vai ser até necessário para o processo de aprendizado da alma. Né? Às vezes uma vida difícil, uma vida cheia de desafios, é uma preparação para a nossa alma de estar estruturando determinados valores, determinadas virtudes. Então, nós precisamos olhar para isso e ver se é a falta de autoconfiança que está nos paralisando, né? Para poder trabalhar isso no nosso dia a dia. Ederson, bom dia, Ederson, sempre presente aqui também conosco. Para diminuir o medo de errar, buscamos a perfeição relativa. Na minha opinião, esse não é o caminho. O caminho é aprender a lidar com o erro, sabendo que somos seres em aprendizado. É isso que a gente estava falando, né, Ederson? E essa perfeição relativa, eu queria abordar isso. Essa perfeição relativa ela é um conceito bem interessante, né? A perfeição relativa, né, é o quê? A perfeição é perfeição, né? Uma perfeição relativa eu costumo traduzir para o melhor possível. Ou seja, uma coisa é eu pretender fazer ou ser o melhor. Né? Então, essa fixação de ser o melhor representa a excelência, a perfeição, né? Ou seja, aquilo de ser o melhor. E, normalmente, ser o melhor ou fazer o melhor tem a ver e uma relação com os outros. Né? Porque se eu sou o melhor, é em relação ao melhor em relação aos outros. Então, eu me destaco isolado no topo da pirâmide. Ou fazer o melhor é aquilo que eu faço como ninguém faz. Isso me escraviza a alcançar um top de excelência, de perfeição, que é muitas vezes impossível da gente alcançar. Agora, quando a gente está preocupado não em ser o melhor, mas em melhorar,
Então eu vou usar todas as situações, mesmo as que são de erro, para poder me aperfeiçoar. Então eu vou ressignificar o erro não como um afastamento da perfeição, não como um afastamento de ser o melhor, não como uma demonstração de ser o inferior, mas como uma demonstração daquilo que eu preciso melhorar para poder então alcançar e alçar patamares de sucesso, de realização maiores. Vejam que é uma diferença sutil. Então, ao invés de tentar ser o melhor, é tentar melhorar. O melhor está sempre em relação aos outros. Melhorar está em relação a mim mesmo. Então, se você chega para mim e fala para mim, Milton, você cometeu um erro aqui, você fez essa coisa errada, eu vou olhar e falar assim, será que eu fiz mesmo? O que aconteceu? O que me faltou para, de repente, vamos dizer que eu chegue à conclusão que realmente foi um erro. O que me faltou para poder fazer a coisa certa? O que seria melhor aqui? Eu teria condições de fazer isso melhor? Ou eu tenho que me preparar para poder fazer melhor da próxima vez? Veja que aí eu inverti e estou aproveitando o erro, não como coisa de, olha, então como é que eu sou, o que eu fiz? Mas como algo que vai me estimular e ajudar a me posicionar e falar assim, é isso aqui que eu tenho que ter, isso aqui eu preciso aprender, isso aqui eu não tenho, eu vou ter que de repente ter de alguém. Ou seja, de a gente poder aproveitar isso, mas se eu estou preocupado em melhorar. Então, quando o Ederson fala em perfeição relativa, eu costumo chamar de o melhor possível. Ou seja, eu faço o meu melhor, mas tem o possível, tem a possibilidade, que às vezes é a minha própria limitação, ou às vezes é a realidade. Às vezes a gente não consegue fazer, comete um erro, porque não dá para fazer, porque depende das outras pessoas, depende do governo, depende, enfim, de alguma coisa que não está necessariamente na nossa mão, no nosso domínio. Então, quando a gente começa a inverter isso, o erro passa a ser um estimulador também do nosso processo de aprendizado. Ele perde aquele caráter ameaçador. A gente deixa de estar o foco no erro para ver o que a gente precisa aprender com o erro. Isso muda totalmente, não só a disposição íntima, mas as nossas ações. Porque ao invés de então estar evitando as coisas para errar, eu vou aproveitar do erro para o que eu preciso fazer para não errar mais, para poder fazer melhor da próxima vez. Isso muda totalmente a perspectiva nossa e da nossa ação, da nossa relação com as coisas que nós temos que fazer nas diversas dimensões da nossa vida. Obrigado, Ederson, pela sua participação, pela sua contribuição, foi muito, muito legal. A Vânia colocou um desespero, Renata, né? Rindo aqui, fazemos de tudo para não errar e acabamos dando um branco geral na mente. Essa é a questão que eu estava falando para vocês, que o medo de errar às vezes é de tal forma e a nossa mente é tão complexa que a gente arruma várias estratégias que a gente acaba então fazendo o oposto. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente teme tanto errar que essa tensão acaba provocando um aumento da possibilidade do erro, o erro em si. Então, aquilo que a gente mais teme, a gente provoca. Ou seja, é uma hora que a gente entra num colapso total do nosso psiquismo, porque a gente começa a perceber que é inútil, às vezes, a gente ter todo aquele desgaste, porque ele acaba provocando uma tal tensão que dificulta, por exemplo, a nossa concentração, a nossa atenção, a nossa observação para poder perceber alguma coisa com mais rapidez, porque a gente fica ali imerso no mundo interno dos medos, das sensações e perde, então, às vezes, essas oportunidades. Então, se perceber assim é fundamental para a gente poder ter um distanciamento e falar assim, mas peraí, por que eu estou tão tenso? Né? Como eu posso, então, agora buscar algum nível de relaxamento para poder observar simplesmente, primeiro aquietar a mente e observar o que está acontecendo à volta, para poder, então, tomar uma ação ou perceber o que de fato pode ser feito, no caso de uma avaliação do que realmente eu sei aqui, porque senão o nível de tensão pelo resultado acaba provocando um mau resultado. Isso, Vânia, né, e a Renata que estavam comentando, isso é muito mais frequente do que as pessoas imaginam. Ao ponto disso, elas às vezes têm a competência, têm o conhecimento, têm a condição, mas esse próprio processo é que não as coloca na condição de mostrar, de evidenciar, de confirmar o valor que tem, o conhecimento que tem, enfim. É um fruto de nós ficarmos escravizados do nosso medo. O medo está sempre relacionado a uma reação visceral nossa de uma ameaça. É claro que esse medo, essa ameaça pode ser uma ameaça real, ou seja, quando nós estamos diante de uma situação perigosa, mas o medo também pode ser em relação a uma ameaça que nós temos no nosso psiquismo, e principalmente quando nós estamos falando de um conteúdo inconsciente. Então eu tenho um conteúdo inconsciente de gravidade, de ameaça, de risco, mas ele está na minha mente. Mas o meu corpo reage e eu coloco nas situações como se de fato aquilo que está no meu psiquismo pudesse acontecer. Esse é o grande problema e é aquilo que a gente tem trabalhado durante todos esses anos, ajudando pessoas que diante desse medo que aparentemente parece incoerente,
irracional. A psicologia tradicional muitas vezes vai tratar isso como irracional, ou seja, não tem razão para você ter esse medo. Então tem uma construção psíquica que tem uma inadequação, um desajuste naquela reação. Mas, na verdade, quando nós consideramos o psiquismo de profundidade, aquele medo não é irracional. Ele só não é visível. Ele é inconsciente, mas ele é real. Nós reagimos com medo, às vezes, desproporcional, porque a gente teme algo muito mais significativo, que não é real na realidade material, mas ele é real dentro do nosso psiquismo. Muitas vezes associado a uma lembrança também real de algo que a gente possa ter passado ou visto na nossa vida passada, ou na infância, ou com alguém próximo. Às vezes a gente vê alguém próximo, alguém significativo passando por uma situação e a gente se coloca naquela condição e fala assim, nossa, eu não quero passar por isso nunca mais. Eu não quero jamais passar por isso como essa pessoa passou. E isso, então, estabelece essas relações. Então, esses medos não são infundados, não são absurdos, como muita gente fala, isso é um exagero, isso é piti. Não. Na grande maioria das vezes, nós estamos falando de um processo de medo do psiquismo de profundidade e que traz a reação que é inadequada para o contexto da realidade, mas igualmente e muito compreensivelmente sofrido, né? Então a gente não deve desqualificar as pessoas que passam por esse tipo de problema. Bom, Valéria, mais uma contribuição aqui da Valéria, Abreu e Lima, sim, enorme desgaste. Tento me certificar de todas as condicionantes. O tal do controle assume e ingessa o processo, e quando finaliza, o controle continua. Medo de se deu realmente certo e a culpa. Essa é a grande armadilha, né, Valéria? Nós estabelecemos essa estratégia de tal forma que ela vai servir, então, antes para a gente poder prever todas as variáveis, antever todas as possibilidades, para poder estar, aparentemente, no que nós julgamos, estarmos seguros, né, prontos e preparados para qualquer eventualidade. E depois, nós continuamos utilizando essa estratégia para garantir e verificar se realmente deu certo, se tudo correu bem, se tem algum ajuste, ou seja, de tal forma que a nossa personalidade controladora assume e nós perdemos a noção de qual é o limite disso. Um dos grandes problemas das pessoas que sofrem de ansiedade por conta dessa personalidade controladora é exatamente por causa disso. Essa estratégia que o nosso psiquismo estabelece parece muito eficaz, de que se a gente controlar, a gente garante o resultado, ou então evita o erro, aquilo fica tão estabelecido, e como a gente muitas vezes se esmera para poder garantir que realmente não aconteça, a gente reforça essa crença. Ou seja, é porque eu então mapeei todas as alternativas que eu não errei. Então eu tenho que fazer sempre assim. Então toda vez que eu tenho uma situação, eu tenho que mapear todas as variáveis, eu tenho que prever todos os passos. Isso, a gente perde a noção de quando efetivamente um controle mais excessivo ou mais significativo ele é necessário. Então, é claro, eu estou lidando numa situação crítica que envolve a vida das pessoas, uma situação de emergência, uma situação do trânsito. Naquela hora, eu tenho que ser capaz de controlar a situação, de poder manter o que tem que ser feito, às vezes ser enérgico para conduzir. Então, é uma situação que, na leitura que a gente faz da situação, exige, de fato, aquela estratégia, aquele estilo, né, de ação. Ótimo. O problema é quando depois, então, a gente está em casa, e aí então está relaxando com os filhos, e deveria fazer assim, mas fica, não, mas já arrumou a cama, já fez aquilo, ó, coloca o copo no lugar, já arrumou não sei o quê, veja ali o sapato que está... Ou seja, nós continuamos mantendo o mesmo tipo de pressão e de rigor numa situação que, na verdade, não cabe, né? É completamente desproporcional. O problema de programa ao vivo é esse, né? Ou seja, com certeza, né, eu não vou ficar preocupado com esse erro, porque, na verdade, foi o que eu pude fazer o melhor possível. A minha garganta não resistiu aqui a esse momento de falar. Então, vejam, isso que eu estou falando para a Valéria. Nós estabelecemos, então, de tal forma essa estratégia de controle sobre as coisas que a gente não passa a usar isso indiscriminadamente. Então, a gente começa a controlar os outros, a gente começa a controlar a nossa própria vida, a gente quer controlar o tempo. Não, hoje está muito frio. Nossa, mas que coisa, não podia estar frio, porque... Aí a gente quer controlar o tempo, quer controlar o governo, quer controlar... Quando a gente se dá conta, a gente está, então, numa tentativa absurda de controlar variáveis que estão totalmente fora do nosso controle. É por isso que as pessoas vão desenvolver um transtorno de ansiedade, muitas vezes.
Porque a ansiedade então, mas se fugir o meu controle, se eu não me sinto do controle, alguma coisa ruim vai acontecer. Então eu começo a desenvolver uma sensação e um movimento de tentar controlar, o que é incontrolável. Quando eu tento controlar o que é incontrolável, o desespero, é o que vocês falam, né? O desespero aumenta. E aí é porque há uma ilusão de que de fato é possível esse controle. E como a gente associa esse controle amplo à garantia do resultado, então eu criei essa ilusão. Então é só assim que eu vou me sentir seguro. E aí então a gente entra nesse círculo vicioso que é extremamente desgastante, né? A gente vai, só de falar, a gente já vai imaginando a mente da pessoa, chega uma hora assim, puf, aí quando então entram às vezes nos quadros mais graves de ansiedade. Um transtorno de pânico, por exemplo. O transtorno de pânico, ele vai dar, a gente vai falar mais à frente num programa sobre pânico, ele é exatamente um momento onde esse controle, essa personalidade dominadora é tão significativa que tem uma hora que a gente percebe que não tem controle sobre tudo. Então a gente entra num colapso de ansiedade. E aí entra numa crise conhecida como uma crise de pânico. E aí, a partir daí, né, o psiquismo e o corpo começam a reagir de uma forma mais específica, que é esse transtorno de ansiedade. Então vejam, às vezes até um quadro mais grave, ele vai ter como no seu fundamento esse tipo de traço, esse tipo de estrutura de como nós funcionamos. Obrigado, Valéria, então, pela sua contribuição. Meu computador acaba de dar um salto aqui para as perguntas do final. Pode ser que então tenha alguma aqui, né? Eu estou aqui de repente, né? Vamos ver aqui as últimas. Mary, sempre presente também. Bom dia, Mary. Acho que a questão da perfeição relativa nos diz da nossa necessidade de olhar para si, para nos transformarmos e não para o externo, que nos escraviza. Mary, isso é verdade, mas às vezes nós também fazemos isso no nosso interno, né? Ou seja, então não fica só na questão do externo, né, da perfeição externa, mas a gente se cobra uma perfeição. Eu costumo falar muito sobre isso em algumas palestras, em ambientes, em casas espíritas, por exemplo, onde às vezes as pessoas estão muito movidas a buscar a perfeição nessa vida. E, na verdade, a perfeição ela é relativa porque nós não vamos conseguir a excelência em todas as nossas dimensões. Então, às vezes a gente fica colocando essa perfeição no entorno, mas a gente também se cobra de estar num comportamento e numa demonstração de perfeição em relação a tudo, ao que a gente faz, ao nosso resultado, à nossa reação, ao nosso comportamento. Isso nos distancia de uma experiência mais natural, que é aquela que contempla a compreensão sobre algumas coisas que ainda não estão no nível que a gente deseja, né? Então, a perfeição como uma referência para onde a gente quer ir, ela pode ser positiva, mas ela não pode virar uma escravidão, né? Mas obrigado, sim, pela sua contribuição. Vamos ver aqui, Elizabeth. Carlos Nascimento, grande Carlos Nascimento. A reciclagem dos erros é necessária para a geração de um produto novo e melhor. Então, veja bem, né? O Carlos falou de uma coisa muito interessante, né? Porque muitas vezes quando você identifica a ação, um produto, uma ação sua, um projeto, e você verifica aquilo que está equivocado nele, é que você pode então rever para gerar então uma nova geração, os upgrades, né? Que a gente vê tanto na tecnologia. Então, por exemplo, se eu tenho um celular de última geração, mas então ele começa a perceber, o fabricante fala assim, não, agora vamos a partir daqui identificar alguma coisa que atenda melhor dessa forma. Então, a avaliação, e quando o Carlos fala de reciclagem, é isso, né? De reciclar, quer dizer, refazer em cima do erro aquilo que a gente está fazendo, é um grande processo de desenvolvimento na nossa vida, de crescimento. O nosso desenvolvimento é uma espiral. Então a gente sempre vai passar pelo mesmo ponto, só que com a experiência de uma nova volta e um passo acima. Então, para a gente já ir finalizando o nosso programa de hoje, quero já agradecer a todos. O Ederson está falando aqui, a tosse foi um erro, Milton, kkkk, né? Pois é, né? Mas tudo bem, eu estou lidando bem com isso, espero que vocês também possam me perdoar por esse erro. Mas, para a gente encerrando o nosso programa, eu gostaria muito de deixar esse tipo de reflexão para vocês que nos assistem, né, e que podem depois rever, né, o nosso programa no canal do YouTube Milton Menezes. Quando nós ficamos escravizados do medo de errar, nós ficamos num mundo interno, às vezes, que nos distancia da observação e do crescimento, como vários falaram, e eu tive a oportunidade de dizer, do crescimento que esses erros estão nos trazendo como grande oportunidade de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de adquirir
novos recursos que só o erro mostra o que falta. Porque se nós julgarmos que estamos acertando tudo, vai chegar uma hora que nós podemos ter uma cegueira em relação às nossas próprias necessidades, ou às nossas próximas necessidades. Porque mesmo se num momento eu consigo alcançar essa sensação de estar no domínio de uma situação onde eu não erre, a evolução disso vai me levar a novas situações, a novos desafios que vão nos experimentar em algumas coisas que eu ainda não tenho. Então o erro, e aí volto a falar da frase de Joana de Ângeles, o erro é sempre uma tentativa equivocada da gente estar fazendo o melhor possível. Então, quando você identifica um erro, avalie aquilo que foi o melhor que você achou. Perceba agora qual é a nova visão que esse erro está te proporcionando em relação a um novo recurso, a uma nova perspectiva, a um novo posicionamento, né? A uma aceitação, às vezes, de uma realidade que precisa de algum tempo para amadurecer. Algumas pessoas, por exemplo, hoje, num momento de crise, sofrem porque olham à volta e veem tanto erro, tantos desmandos, tanta corrupção, que se sentem, então, completamente desesperançosas da possibilidade disso reverter. Mas, na verdade, mesmo esse grande erro que parece social, que nos engole, é também uma tentativa de mudança. É um convite para nós olharmos para essa situação de erro, daquilo que é o erro, e vermos e avaliarmos o que realmente a gente quer da nossa vida. Como então a gente vai enfrentar essas situações? O que a gente pode agregar, né? Não só quando é o nosso erro, mas quando estamos diante de um erro do outro. Essa perspectiva sobre o erro do outro, quando nós lidamos com o erro do outro, que é a personalidade crítica, né? Que a Elizabeth falou da autocrítica, a gente vai poder abordar isso também. Isso também é outra faceta, né? Como é que nós lidamos com o erro do outro, quando o outro erra? Porque se nós queremos e gostamos de uma compreensão quando nós erramos, será que nós temos a mesma compreensão quando o outro comete um erro conosco? Ou percebemos aquilo que parece para nós um equívoco? Então, pensar nessas perspectivas nos amadurece e faz com que a gente possa aproveitar essa experiência do erro como um grande processo de crescimento e de transformação da nossa consciência. Eu quero agradecer a todos vocês por esse bate-papo de hoje, convidando vocês, então, a assistirem não só esses, mas todos os programas anteriores que estão gravados pelo canal do YouTube Milton Menezes da TV Nova Luz. E convide os seus amigos para nos assistirem, né? Vamos aumentar essa rede dessa nossa conversa. E nós vamos estar esperando você na próxima sexta-feira, 11 horas, em mais um programa Consciência e Transformação. Muita paz.